Olá, Bruno. Trabalhei por 23 anos como técnico em necrópsia no IML de Cascavel desde 1974, quando ainda usávamos máquinas de escrever, eram datilografados em papel carbono. Vi de tudo nessas décadas: acidentes nas estradas de terra que cortavam o interior, homicídios com foice e machado e por aí vai. Achava que já tinha visto de tudo, até receber aquela ligação em uma segunda-feira de outubro de 1987. Antes de tudo, quero avisar, Bruno, que todos os nomes estão trocados. Você pode narrar sem problema. Era o delegado Maurício, que de uma cidadezinha a uns 80 quilômetros de Cascavel. O corpo havia sido encontrado com ferimentos estranhos, disse o delegado. Precisavam de alguém mais experiente para o laudo, pois o médico local, Dr. Benedito, estava de licença médica em Curitiba. Peguei a Kombi do instituto, aquela que usávamos para transporte de materiais, e segui pelas estradas que ligavam as pequenas cidades do interior paranaense. O delegado Maurício me esperava na porta da delegacia, que funcionava em uma casa adaptada perto da prefeitura. Me levou até o terreno baldio, onde o corpo fora encontrado. Era um local coberto de capim colonial e algumas pitangueiras nos fundos da cidade. O isolamento havia sido feito com barbante e estacas de madeira, já que a fita plástica amarela só chegaria às delegacias do interior alguns anos depois. Carlos Mendes, 40 anos, aposentado por invalidez, morava com a mulher em uma chácara a 2 quilômetros da cidade. Os ferimentos eram profundos e precisos. 4 cortes paralelos no peito que atravessavam a camisa e chegavam até as costelas, e 2 perfurações no crânio que pareciam ser feitas por dentes enormes. Eu examinei a cena. O que mais me intrigou foi a ausência completa de pegadas de animal na terra ao redor do corpo. Havíamos tido uma semana seca e qualquer felino grande teria deixado marcas claras no solo compactado. O couveiro Jair, que encontrara o corpo na manhã anterior, estava nervoso quando conversamos. Ele contou que os cães da vizinhança haviam ficado inquietos a noite toda, latindo para alguma coisa. Levei o corpo para Cascavel na Kombi, dirigindo devagar pelas estradas esburacadas. A necrópsia confirmou as minhas suspeitas. Os ferimentos não eram compatíveis com ataques de onça ou jaguatiricas, os únicos felinos grandes conhecidos na região. Os cortes tinham profundidade e ângulo que sugeriam garras, mas eram grandes demais e muito controladas. Não havia sinais de luta prolongada, como se a vítima tivesse sido dominada rapidamente por algo muito poderoso. As perfurações no crânio eram ainda mais estranhas, 2 marcas circulares perfeitamente simétricas, como se algo tivesse agarrado a cabeça do homem e apertado com muita força, uma força descomunal. Uma semana depois, o delegado Maurício me telefonou novamente. Haviam encontrado mais evidências na chácara do Carlos. Eu fui até lá em uma quinta-feira, dirigindo pela manhã para evitar o trânsito de carretas que congestionavam as estradas à noite. Quando chegamos à casa, vimos algo no mínimo estranho. O interior da casa estava revirado. A mesa da cozinha estava virada, as cortinas de chitão estavam rasgadas e havia arranhões no assoalho de tábuas corridas. Não parecia roubo, pois o rádio e a televisão de tubo continuavam nos mesmos lugares. Era como se uma briga violenta tivesse acontecido ali dentro. A vizinha mais próxima contou que havia escutado gritos vindos da chácara por volta das 10 horas da noite de domingo. Pensou que fosse briga de cães e não deu muita importância, pois era comum os animais se atacarem durante o cio ou por território. Só depois da descoberta do corpo, ela se deu conta que era algo mais grave. Sebastião, que morava na chácara vizinha, disse que havia visto uma sombra grande correndo pela estrada de terra por volta da meia-noite. Pensou que fosse um tamanduá passando no pasto,
mas a criatura tinha patas traseiras arqueadas, o que foi algo incomum. De volta à delegacia, o delegado me contou sobre um caso similar em Goiôerê, cidade próxima. Um fazendeiro havia sido encontrado sem vida no mês anterior, com ferimentos parecidos. Conversamos por telefone com o sargento Reis, da polícia militar de lá, que descreveu pegadas grandes com formato meio humano e meio animal. Passamos os dias seguintes investigando outros casos na região. Em uma certa noite, decidi fazer algo que mudaria minha vida para sempre. Peguei a Kombi do instituto e uma espingarda calibre 20 que o delegado Maurício me emprestou. Eu fui para uma estrada de terra entre as duas cidades, determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo. Escolhi um local isolado perto de uma ponte, cercado por mata nativa com ipês, perobas e jequitibás. Era uma noite clara, com a lua cheia iluminando a paisagem rural. Estacionei a Kombi em uma clareira e fiquei esperando. Por volta das 10 horas da noite, comecei a ouvir ruídos vindos da mata, galhos se quebrando, folhas secas sendo pisoteadas. Eu liguei os faróis na direção dos barulhos. Foi então que eu vi uma sombra enorme se movendo entre as árvores. Aquilo era uma silhueta gigantesca e andava meio desengonçado. Quando ela saiu da mata e ficou parada no meio da estrada, a cerca de 40 metros da Kombi, eu pude ver mais de perto. Era uma criatura bípede, com mais de 2 metros de altura. A criatura começou a correr na minha direção. Eu liguei a Kombi e pisei fundo no acelerador. O motor chiou e fez força para ganhar velocidade na estrada de terra. Pelo retrovisor, eu via a criatura me perseguindo com uma velocidade impossível. Às vezes, ela corria em duas pernas com passadas enormes que cobriam metros de distância, e às vezes ela ficava de 4 patas, como um animal selvagem, saltando sobre obstáculos e mantendo o ritmo, mesmo com o veículo, a mais de 60 km por hora. A perseguição durou cerca de 5 km, até eu chegar próximo aos primeiros postes de luz da cidade. A criatura parou como se estivesse com medo da luz. Ficou lá parada observando a Kombi se afastar até que eu não a vi mais. Eu cheguei em casa de madrugada, tremendo e ainda não acreditando naquela cena que eu tive. Durante os meses seguintes, outros casos apareceram. Um peão de uma fazenda em Toledo, um caminhoneiro na estrada para Foz do Iguaçu, disse ter visto uma criatura muito estranha e um comerciante em Medianeira. Também descobrimos que havia pessoas na região que sofriam de episódios relacionados a ciclos lunares. Homens que ficavam inquietos, agressivos, que sumiam de casa durante a madrugada e voltavam com ferimentos inexplicáveis. Haviam suspeitas de outros de que eram lobisomem atacando na região, exatamente como o que eu vi naquela noite. Recebemos informação de que um homem havia sido visto correndo nu pela estrada entre Goiôerê e Campo Mourão, gritando como um animal. Era madrugada e apenas um caminhoneiro o viu, mas a descrição batia com os padrões que conhecíamos. A experiência mudou completamente a minha visão sobre os limites da ciência e do sobrenatural. Percebi que existiam fenômenos que não podiam ser explicados com as ferramentas e conhecimentos disponíveis na época, mas que nem por isso deixavam de ser reais. Aprendi a trabalhar na fronteira entre o oficial e o extraoficial, mantendo a credibilidade profissional enquanto lidava com casos sobrenaturais. Eu me aposentei em 1989, mas continuei sendo procurado informalmente por colegas que enfrentavam casos similares. Fenômenos que talvez nunca seja oficialmente reconhecido, mas que continua afetando comunidades rurais do interior do Paraná e também no Brasil. Boa noite. Meu nome é Miguel. Quando eu tinha apenas 16 anos, vi uma coisa tão assustadora
que me fez ter medo de entrar em cemitérios por muito tempo aconteceu no ano de 1999. Era uma quinta-feira santa e eu havia ido passar o feriado prolongado na casa da minha tia Simone, em São Bento do Sul, em uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, com um pouco mais de 8.000 habitantes naquela época. Na casa da minha tia também estavam os meus dois primos, Rafael, de 18 anos, e Renato, de 14 anos. O Maurício, ex-marido da minha tia, também estava presente. Eles tinham se separado fazia 3 anos após o que aconteceu naquele fim de semana, mas ele sempre me recebeu muito bem, tanto como a minha tia. Durante o dia, quando eu cheguei lá, não havia muito o que fazer, além de andar pelas ruas, jogar bola na rua, ou algum campinho, ou ficar vendo televisão. Mas naquela quinta-feira santa à noite, por volta das 9h30, decidimos sair para dar uma caminhada pela cidade. Eu, Rafael e Renato saímos sem avisar muito para onde íamos. Começamos a andar pelo centro, passamos pela igreja, pela praça e fomos seguindo uma rua que levava para a parte mais antiga da cidade. Essa rua, a princípio, era asfaltada, mas depois de uns 500 metros virava uma estrada de terra batida. As casas foram ficando cada vez mais esparsas, algumas com terrenos grandes e muita vegetação, e até criavam alguns animais como cabras. Foi o Rafael quem sugeriu continuarmos andando pela estrada de terra. Ele disse que conhecia aquela área desde pequeno e que era seguro. Andamos mais uns 300 metros quando Renato apontou para a direita e falou que havia um cemitério ali. Eu nunca tinha reparado que existia um cemitério naquela parte da cidade. Era pequeno, cercado por um muro baixo de tijolos, de mais ou menos 1,5 metros de altura. O portão de ferro estava entreaberto. Rafael contou que aquele era o cemitério mais antigo da região, de quando a cidade ainda era só um povoado. Disse que a maioria dos túmulos era de pessoas que morreram no final do século XIX e início do século XX. Por um impulso da juventude, decidimos entrar no cemitério para explorar. Não havia nada de assombração na nossa cabeça naquele momento. Era apenas a curiosidade. O lugar tinha uns 50 túmulos, alguns bem antigos e deteriorados, outros mais conservados. A maioria eram sepulturas simples, com cruzes de madeira ou pequenos monumentos de pedra. Havia algumas árvores espalhadas pelo terreno, o que deixava certas áreas mais escuras. Estávamos andando entre os túmulos, lendo algumas inscrições nas lápides, quando nós paramos e percebemos uma coisa lá no fundo do cemitério. Lá bem distante de onde estávamos, havia uma figura de uma mulher ajoelhada em frente a um túmulo. Ela usava um vestido vermelho, bem chamativo, e parecia estar rezando ou chorando. Seus cabelos eram longos e escuros. Achamos estranho alguém estar no cemitério àquela hora da noite, ainda mais num cemitério que parecia abandonado, mas pensamos que podia ser uma pessoa fazendo uma visita a algum parente falecido. Em cidade pequena, as pessoas têm horários diferentes e costumes próprios. Ficamos observando por alguns segundos, mantendo distância para não incomodar. A mulher permaneceu na mesma posição por uns 2 ou 3 minutos. Não conseguíamos ver seu rosto, apenas as costas e o cabelo. O vestido vermelho era longo e parecia chegar até os pés. Meus primos sussurraram que era melhor sairmos dali para não atrapalhar o momento da pessoa. Bem, eu concordei e decidimos ir embora. Caminhamos até o portão e saímos do cemitério. Quando estávamos na estrada de terra, novamente, começamos a voltar em direção ao centro da cidade, ao nosso bairro, quer dizer, ao bairro dos meus primos. Havíamos andado uns 50 metros quando passamos embaixo de um dos postes de luz que ficava na beira da estrada. A luz amarelada do poste iluminava bem aquele trecho. Foi nesse momento que olhei para a frente e quase gritei de susto. A mulher do vestido vermelho estava ali parada, bem na nossa frente, a uns 10 metros de distância. Ela não estava mais no cemitério.
Não havia como ela ter saído dali antes de nós e ter chegado ali tão rapidamente. Nós três paramos imediatamente. Parece até que aquela mulher se teletransportou. Ela estava de pé, olhando diretamente para nós. Era uma mulher de aparência jovem, talvez uns 27 anos, com pele muito branca. Ela tinha uma expressão séria, quase irritada. Não falou nada, apenas ficou nos observando. O que aconteceu nos segundos seguintes foi a coisa mais assustadora que já presenciei na minha vida. E mesmo depois de mais de 20 anos, ainda me arrepio quando eu lembro daquilo. A mulher começou a se transformar diante dos nossos olhos. O seu corpo começou a se deformar. Primeiro foram os braços. Eles começaram a se esticar, ficando desproporcionalmente compridos em relação ao corpo. Os braços foram crescendo até ficarem quase encostados no chão. As mãos também aumentaram de tamanho, com dedos longos e finos. Depois foram as pernas. Elas começaram a se contorcer como se os joelhos estivessem quebrando ao contrário. As pernas foram se dobrando para trás de uma forma que nenhum ser humano conseguiria fazer. O vestido vermelho acompanhava a deformação do corpo. Por último, foi a sua boca. Ela foi se abrindo de uma maneira impossível, muito mais do que qualquer pessoa conseguiria abrir. A boca ficou enorme, desproporcional ao rosto, mostrando dentes afiados. E durante toda essa transformação, ela mantinha os olhos fixos em nós, sem piscar, e seus olhos agora pareciam brilhar. Nenhum de nós teve coragem de ficar para ver o que mais ia acontecer. No mesmo instante, saímos correndo na direção da casa da minha tia. Atrás de nós, escutamos um grito muito agudo e prolongado, que parecia vir daquela mulher de vestido vermelho. Era parecido com o grito de uma ave de rapina, mas muito mais alto e assustador. Continuamos correndo até chegarmos na rua. Só paramos quando chegamos em casa, bem na porta da casa da tia Simone. Entramos na casa com muito medo. A minha tia, sem nem notar o nosso estado de terror, perguntou se a gente ia comer. Ela tinha preparado um peixe com arroz. Rafael disse que não queria comer e que iria tomar banho. Eu também fiquei sem apetite depois de ter presenciado aquilo. Fomos direto para o quarto que dividia com os meus primos. Ficamos acordados até tarde, conversando baixinho sobre o que tínhamos visto. Meus primos disseram que era assombração ou até uma criatura de outra dimensão. Todos chegamos a uma conclusão de que entrar naquele cemitério foi um erro e nunca mais voltaríamos naquele local. Mas sabíamos que aquilo não tinha sido encenação. A transformação que presenciamos foi real e macabra. Na sexta-feira e no sábado, ficamos mais dentro de casa. Quando saíamos, era sempre em grupo e evitávamos aquela área da cidade. Nós fomos à missa, fomos com a minha tia e o marido dela comprar chocolate, bolo, essas coisas. Rafael chegou a perguntar para alguns conhecidos se já tinham ouvido alguma história sobrenatural naquele cemitério antigo, mas ninguém soube dizer nada específico. No domingo de manhã, o meu pai chegou para me buscar no carro dele. Bem, quando eu estava no carro com ele, eu cogitei contar para ele sobre a experiência sobrenatural que eu tive, mas eu desisti. Por incrível que pareça, ele acreditou quando eu disse, mas ainda me deu uma bronca por ter entrado no cemitério na Semana Santa de noite. Ele disse que em Semana Santa, coisas estranhas e sobrenaturais acontecem. Nos anos seguintes, sempre que eu ia à casa da minha tia, eu evitava passar em frente àquele cemitério, seja de dia ou de noite. Meus primos também nunca mais comentaram o assunto e nunca mais quiseram passar por lá de noite. Eles não comentavam com outros parentes quando estavam por perto. Rafael se mudou para Florianópolis em 2005, após conhecer a sua atual esposa. Renato ainda mora em São Bento do Sul com a minha tia, mas nos falamos pouco. Também nunca mais voltei àquela cidade durante a Semana Santa. Pode ser coincidência, mas eu prefiro não arriscar. Algumas experiências marcam tanto que
que mudamos nossos hábitos para sempre, mesmo sem entender completamente o que aconteceu. E sempre que passo por um cemitério, especialmente à noite, eu lembro daquela mulher e daquela transformação impossível que presenciei quando eu tinha 16 anos. Muito obrigado pelo espaço, Bruno, e peço que você possa dar um salve para a minha cidade. Valeu, Miguel, muito obrigado por enviar o seu relato e aproveitando para dar um salve para São Bento do Sul, em Santa Catarina. Todo ano, eu costumo passar alguns dias visitando meu padrinho Marciel, que mora em um pequeno povoado no sul do Piauí, próximo à divisa com Pernambuco. O lugar tem pouco mais de 1.000 habitantes e fica a quase 4 horas de viagem da capital. Meu padrinho gosta muito de causos, de contar os seus causos. Nos últimos anos, começou a me contar histórias sobre coisas estranhas que acontecem na região. Ele diz que o povoado tem seus mistérios e que algumas coisas que já presenciou são fenômenos estranhos. Na minha última visita, em outubro do ano retrasado, ele me contou algo que me deixou sem dormir quando eu estava no sítio. Era uma tarde e estávamos sentados na varanda da casa dele, tomando uma cachaça e conversando sobre os tempos antigos, após comer uma comida gostosa que a mãe dele fez para a gente. Foi então que ele começou a me relatar um acontecimento que marcou profundamente a sua vida há cerca de 30 anos atrás. Meu padrinho Marciel mora sozinho em uma casa simples que construiu no terreno dos seus pais. Seu pai já é falecido, mas ele continua morando lá, ajudando a sua mãe a cuidar do que restou do sítio da família. A propriedade é grande, com cerca de 15 hectares, e a casa dos pais fica a uns 80 metros da casa dele. Entre as duas construções há uns pés de jaca e cajá, além de um pequeno curral onde ele cria algumas cabras e galinhas. Aconteceu por volta de 1994. Meu padrinho voltava de uma quitanda que foi pagar umas compras que fez fiado na semana anterior. Naquele dia específico, ele havia passado a manhã arando a terra do terreno, pois pretendia plantar batata doce. O trabalho foi mais demorado que o esperado porque alguns pontos tinham pedras que precisavam ser removidas. Por volta das 5:30 da tarde, ele foi lá na quitanda, falou com o dono e quando estava voltando para casa, ele viu uma mulher caminhando pela estrada de terra que passa em frente ao seu sítio. Ela carregava uma cesta de vime grande, coberta com um pano branco. Meu padrinho, a princípio, ficou atento porque não conhecia a mulher, e no povoado todo mundo se conhece desde criança. A mulher aparentava ter uns 20 e poucos anos, era morena, de cabelos longos e lisos, e usava um saião claro que chegava até os tornozelos. Ela caminhava devagar como se estivesse vendendo algo ali na região. Quando viu meu padrinho se aproximando do portão da casa, ela acenou e veio na direção dele. Meu padrinho me contou que a voz dela era suave e que ela falava com um sotaque diferente do pessoal da região. Ela disse que estava passando pelo povoado e oferecendo gatinhos para quem quisesse criar. Explicou que a gata dela havia tido uma ninhada muito grande e ela não tinha condições de ficar com todos os filhotes. Quando ela levantou o pano que cobria a cesta, meu padrinho viu cerca de 6 ou 7 gatinhos pequenos de cores variadas. Eles miavam baixinho e pareciam ter apenas algumas semanas de vida. A mulher pegou um gatinho rajado de cor preta com listras marrons e ofereceu para o meu padrinho, dizendo que aquele era especial e que traria sorte para a casa dele. Meu padrinho nunca teve muito interesse por animais de estimação. Sempre preferiu os bichos da criação, como porcos, galinha, essas coisas. Mas naquele dia, algo o fez aceitar o gatinho. Ele disse que foi como se não conseguisse recusar a oferta da mulher.
pegou o animal, que era muito pequeno e cabia na palma da sua mão, e agradeceu. A mulher sorriu e disse que ia oferecer os outros gatinhos para os vizinhos. Meu padrinho ficou observando enquanto ela se dirigia para a casa do seu Aroso, que mora do lado esquerdo do sítio, e depois para a casa do seu Gessé, que mora do lado direito. Em ambas as casas, ela demorou alguns minutos conversando com os moradores. Quando chegou em casa, meu padrinho improvisou uma caminha para gato com alguns trapos velhos e colocou-o na sala. Deu um pouco de leite morno em um pratinho e deixou o animal se ambientar. O gatinho bebeu o leite e logo se acomodou para dormir. Meu padrinho achou que ele estava muito quieto para um filhote, pensando que talvez ele estivesse com muito sono ainda. Naquela noite, por volta das 11 horas, meu padrinho foi se deitar. Ele sempre dormia cedo porque acordava às 5 da manhã para cuidar do sítio e dos animais. A casa dele é pequena, com apenas um quarto, uma salinha e uma cozinha, e o banheiro fica do lado de fora. O quarto onde ele dorme fica na lateral da casa e tem uma janela que dá para ver um pouco do terreiro. Devia ser umas 2:30 da madrugada quando meu padrinho acordou com um barulho seco, como se fosse um tiro. O som veio de fora da casa, provavelmente do quintal. Ele ficou alguns segundos deitado, esperando ouvir algum outro ruído, mas tudo estava em silêncio. Pensando que poderia ser algum caçador ou até mesmo algum ladrão tentando levar suas galinhas, meu padrinho se levantou e foi até a janela, abriu um pouco a madeira e espiou lá fora. Não viu nada de anormal, mas percebeu que as galinhas estavam agitadas no poleiro, talvez devido ao som de tiro. Elas faziam aquele barulho que estavam assustadas, como se tivesse com medo de alguma coisa. Meu padrinho ficou observando alguns minutos, mas não conseguiu identificar o que estava deixando os bichos nervosos. Claramente, ele ouviu um som de tiro, talvez fosse também no sítio dos vizinhos. Foi quando ele decidiu voltar para a cama que ouviu um som vindo da sala. Era como se algo pequeno estivesse se mexendo no chão, fazendo barulho de arranhão. Meu padrinho pensou imediatamente no gatinho e imaginou que ele estivesse brincando ou procurando comida. Ele saiu do quarto e foi até a porta da sala. A casa dele não tinha luz elétrica, então ele acendeu um lampião a querosene que sempre deixava na cozinha para emergências. Com a luz do lampião, começou a procurar o gatinho pela sala. Mas o que ele viu o deixou completamente apavorado. O gatinho estava no meio da sala, mas já não era mais o mesmo animal pequeno e inofensivo que ele havia deixado dormido ali algumas horas antes. O bicho tinha crescido. Estava quase do tamanho de uma capivara, e havia algo profundamente errado com sua aparência. Os olhos do animal brilhavam como brasas. Na cabeça, onde deveria estar as orelhas normais de um gato, havia 2 pequenos chifres pontudos, parecidos com chifres de um cabrito. Ele estava agachado como se fosse saltar, com as garras expostas e os dentes à mostra. A boca estava aberta e de dentro dela saía um som grave. Meu padrinho me contou que ficou sem conseguir acreditar no que estava vendo. Pensou que estava sonhando ou que estava ficando maluco, mas o animal não deu tempo para ele processar a situação. Em uma velocidade impressionante, a criatura saltou em direção ao meu padrinho. Mesmo sendo relativamente pequeno, o impacto foi muito forte. Meu padrinho disse que sentiu como se fosse atingido por algo muito pesado, como um saco de 50 quilos de milho. O golpe o derrubou no chão e o lampião voou longe, quebrando e apagando. No escuro, meu padrinho sentiu as garras da criatura se cravarem em seu peito e depois uma dor intensa na perna esquerda. O animal havia cravado os dentes na sua coxa e mordia com uma força descomunal. Meu padrinho tentava se livrar da criatura, dando socos e tentando arrancá-la de cima dele, mas
Era como se ela estivesse grudada. Mesmo pequeno, o gato tinha uma força descomunal. O desespero tomou conta do meu padrinho. Ele percebeu que seus golpes não surtiam efeito nenhum. Era como bater em uma pedra. A criatura continuava mordendo sua perna e ele sentia o sangue escorrendo dentro da calça. Era uma dor insuportável, como se estivesse sendo atacado por um pitbull. Foi então que, tateando no escuro, ele conseguiu alcançar um punhal que, por sorte, havia caído perto dele. A lâmina era de uns 15 centímetros e ele sempre a mantinha afiada. Com um pouco de força que ainda tinha, meu padrinho segurou firmemente o cabo do punhal e desferiu um golpe certeiro na lateral da criatura. A criatura largou a perna dele e começou a se debater antes de cair no chão da sala. Meu padrinho ficou alguns minutos deitado, respirando com dificuldades e sentindo uma dor intensa na perna. Quando conseguiu se levantar, acendeu um fósforo para examinar a criatura. Ela estava morta, mas sua aparência havia mudado novamente. Não era mais o animal com chifres e olhos vermelhos. Era apenas um gato comum, rajado de preto e marrom, do tamanho que deveria ter um filhote daquela idade. Na manhã seguinte, meu padrinho cavou um buraco no fundo do quintal e enterrou o animal. Não contou para ninguém o que havia acontecido, porque era capaz de pensarem que ele fez por maldade e não para se defender de algo sobrenatural. Tratou os ferimentos da perna com ervas medicinais que sua mãe havia lhe ensinado a usar e, em alguns dias, ele já estava caminhando normalmente. Mas a história não terminou ali. A sua mãe, certa vez, estava conversando com os vizinhos e soube de algumas coisas estranhas que aconteceu. O meu padrinho, uma semana depois também, encontrou o seu vizinho na feira do povoado. O vizinho estava com a mão enfaixada e mancando de uma perna. Quando meu padrinho perguntou o que havia acontecido, seu vizinho contou que havia tido problemas com um gato que uma mulher havia dado para ele. Segundo seu vizinho, o animal havia atacado ele durante a noite, mordendo sua mão e arranhando suas pernas. Ele conseguiu matar o bicho com uma foice, mas os ferimentos foram profundos e demoraram para cicatrizar. O mais estranho, segundo ele, era que na hora do ataque o gato parecia ter crescido muito e seus olhos brilhavam no escuro. Poucos dias depois, meu padrinho soube que a mesma coisa havia acontecido com seu Jessé e com mais duas famílias do povoado que haviam recebido gatinhos daquela mulher misteriosa. Seu Jessé matou a criatura que antes era um gato com um tiro de espingarda, o mesmo som de tiro que ele escutou na noite anterior e que o acordou. Em todos os casos, os animais atacaram seus donos durante a madrugada e tiveram que ser mortos em legítima defesa. Meu padrinho me contou que nunca mais viu a mulher que distribuiu os gatinhos. Ninguém no povoado soube dizer de onde ela era. Alguns moradores mais supersticiosos disseram que ela provavelmente era uma bruxa e que havia enfeitiçado os animais para fazer o mal, ou na verdade, aqueles animais eram demônios. A partir daquele dia, meu padrinho desenvolveu uma aversão completa a gatos. Ele disse que não consegue ficar no mesmo ambiente que esses animais porque sempre lembra do que aconteceu naquela noite. Também passou a desconfiar de estranhos que aparecem no povoado oferecendo qualquer coisa de graça. Quando meu padrinho terminou de contar essa história, já estava anoitecendo e eu sabia que não iria dormir só de medo depois. A forma como ele narrou os fatos foi bem sinistra, sem demonstrar qualquer intenção de fantasiar ou assustar. Perguntei se ele acreditava mesmo que a mulher era uma bruxa e que os gatos estavam enfeitiçados. Ele respondeu que não sabia explicar o que havia acontecido, mas que tinha certeza que aquilo não era algo desse mundo. Antes de eu ir embora no dia seguinte, meu padrinho me levou até o local onde enterrou o animal há 30 anos. É um canto do quintal
onde hoje cresce uma pequena árvore. Ele disse que plantou a árvore ali de propósito, para que algo de bom crescesse naquele local amaldiçoado. Quando eu visito meu padrinho, evito chegar muito tarde. Tenho medo de encontrar essa mulher na beira da estrada, oferecendo sabe lá o quê. Meu padrinho continua morando sozinho no mesmo sítio, cuidando das plantas e criações. Ele disse que nunca mais teve problemas com coisas sobrenaturais, mas admite que sempre fica mais alerta quando vê estranhos passando pela estrada em frente à sua casa.